caríssimos, importante verificarmos há 15 dias atrás, mais ou menos, falei sobre o quanto os dragões, o inconsciente estava comprometido diante de tantas provações. Como foram os últimos 15 dias da sua vida, os últimos 15 a 20 dias da sua vida, da sua existência encarnatória? Acredito que recheadas de desafios. Desafios estes que colocam à sua frente a possibilidade de exercitar a sua fé. A sua fé. Tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você lê, escreve, vivencia. Momentos de exercitar a fé e de mostrar, por vezes, o quanto falíveis correspondem às faculdades humanas, que mesmo sabendo de dizeres, saberes, mostram-se frágeis, como se fosse um esquecimento temporário de tudo que é vivenciado e, naquele momento exato, se furta a dar aplicabilidade a tantos aprendizados que já tem, caríssimos, no arcabouço vivenciado, ainda resistindo a soltar as pedras que estão no bolso. A caminhada, caríssimos, fica mais leve, sem tantas pedras, mágoas, amarguras, ressentimentos, achismos. Nesta última semana fiz algumas visitas, peregrinações, agrupamentos e observei o quanto é perigoso os achismos. Não sei se existe na sua língua achismos, de Sim. achar, de subentender, né? Achismos. Achismos porque você acha que o outro não gosta de você, você acha que o outro te ofendeu, você acha que o outro é uma pessoa má, você acha que o outro é uma pessoa boa, você acha que o outro é o seu amigo, você acha que o outro é o seu inimigo. Caríssimos, o achismo está inebriado de superficialidade, relações que não se aprofundam. Nem consigo, nem com o outro. Você acha que sabe de determinados assuntos, mas se furta em estudar mais. Como você irá falar de temáticas que você não estuda? Como você vai falar de temáticas que você não se aprofunda naquele pensamento ali vivenciado no raciocínio pleno? Para você não ser pego ou não ser pega em desajuste do seu comportamento e da sua fala. É importantíssimo, caríssimo, você vivenciar aquilo que você fala, aquilo que você repousa como a verdade. Diante de tudo que você se coloca à disposição para vivenciar. Os estudos estão ali para serem norteadores, para dar um norte, para dar um direcionamento, cabendo a cada pessoa encarnatória, em seu vivenciar encarnatório, potencializar a materialidade, tirar do campo mental somente das ideias e trazer para o campo da efetividade por meio das ações. Compreende, caríssimo? Caríssimos, exercitar a gratidão possa ser algo muito óbvio. Semana passada, aqui no calendário de vocês, há 7 dias, fiz uma reflexão. O que precisa acontecer na sua vida para você ser feliz? Quantas pessoas fizeram essa reflexão? Levante a sua manifestação. Algumas pessoas. Importante, caríssimos, fazer essa reflexão para compreender o quanto a vida possa ser ainda maior em trajetória plena, em trajetória vivenciada. Porque o bem, caríssimos, o vivenciar a plenitude do bem, da felicidade, do bem-estar, da benevolência, da autoestima, da autocompaixão,
precisa ser colocado em uma aplicabilidade agora, neste momento, sem vitimização. Sem vitimização. Porque aquele que inebria a sua vida por achismo é aquela mesma pessoa que adota comportamentos de vítima. O outro sempre é o vilão e você sempre é a vítima, sendo que na profundidade dos seus pensamentos nutre ervas daninhas. Nutre ervas daninhas. Caríssimos, vivenciar o amadurecer da mediunidade é um comprometimento consigo, com o coletivo, e quando você se volta para si, as responsabilidades soam como naturais e leves para aquele ou aquela que se compromete efetivamente de dar cumprimento ao seu propósito. Não há peso em seguir a trajetória. Não há peso no estudo, em vivenciar o que o estudo proporciona e tantas outras tarefas que são colocadas. Aquele que coloca, ou aquele ou aquela que coloca a tarefa espiritual como um fardo, está precisando de um tratamento profundo, porque não conseguiu nem iniciar o processo de auto-amor, de amar a si, quiçá amar o outro. Quando você começa, caríssimo, a amar a si, você vai fazendo um mergulho e percebendo que o seu propósito fica muito mais leve, tranquilo, fluido, quando você para de resistir consigo mesmo. Resistências, autorresistências, que alguns poderiam dizer que são auto-boicotes, por exemplo. Autorresistências. Você sabe que aquele caminho soa como o melhor, porque você ainda se furta, porque você ainda deixa que o seu pensamento produza fantasias para colocar você num patamar de sofrimento absoluto, de um sofrimento interminável, para chamar a atenção diante de uma carência profunda. Diante de uma carência profunda, sempre querendo chamar a atenção do outro como se fosse um bebê que está a querer chamar a atenção da mãe, do pai, do seu responsável, para querer um afago naquele momento em que ele exige que seja, diante de um condicionamento. Caríssimos, caríssimos, bom ânimo. Ter o bom ânimo é prestar atenção que a vida é muito mais leve e fluida, mesmo que os obstáculos, colocados como desafios, surjam durante a sua jornada. Como saber efetivamente da aplicabilidade de tudo já vivenciado e estudado? Você diz que acredita em santos, arcanjos, orixás, pretos velhos, caboclos, mas quando chega na hora efetivamente da aplicabilidade, os comportamentos são destoantes, caríssimos. São destoantes. Pergunte aos seus guias, diante dos seus comportamentos, em qual nível de veracidade você está no amadurecer da sua mediunidade? Em qual nível? Já alertei para vocês aqui, cuidado com os falsários, caríssimos, cuidado com os falsários. Se você fica com comportamentos de rigidez cognitiva, de não perdoar, de não fazer aquilo, de não fazer aquilo outro, qual é o comportamento do seu preto velho? Qual o comportamento do seu caboclo? Qual o comportamento da sua guiança? Das suas meditações, de tantos mestres luminosos, com tantas asas, com tanta luz, será que eles aprovam essas pedras que você carrega no seu bolso? Essa resistência em perceber que a vida é muito mais leve e fluida quando você se deixa ser fluido, leve, porque assim é a sua essência, e não um embrutecimento da alma que surge durante o caminho por meio de atos egoístas, Porque aquele ou aquela que está exercitando o fluxo do egoísmo diligencia com suas espadas, ceifando todas e quaisquer pessoas que cruzem pelo seu caminho com palavras altamente violentas, comportamentos fortes,
rancorosos. Caríssimos, como acessar o amor incondicional se não começar a semeadura do alto amor? Como? Como começar a semeadura do amor ao outro, sendo que o outro é reflexo de você, se você não consegue tirar os óculos que impedem de você enxergar o óbvio? Limpem as lentes. Limpem as lentes. Talvez a lente esteja embaçada. Talvez a lente esteja suja. Limpem as suas lentes naturais do modo de vivenciar e de enxergar os fatos da vida. Se os lamentos chegarem, as reclamações chegarem, baterem à porta, se percebam reclamões, lamentosos. Se percebam quando vocês estiverem ásperos. Perceba aquele envenenamento na sua corrente sanguínea. Perceba o quanto é tóxico para você mesma, pois a primeira pessoa a ser prejudicada diante dessa toxicidade é o próprio ser encarnado que decide continuar neste fluxo comportamental. Consegue compreender, caríssimo? Então, caríssimos, vocês enveredando pelo caminho do autoconhecimento espiritual, na realidade vocês estão salvaguardando vocês mesmos. Vocês. Não está fazendo nenhum favor para quem quer que seja. Vocês auxiliando o outro em tantos projetos que estou aqui sempre apoiando. Na realidade, a primeira pessoa a ser ajudada é você mesmo. O outro é apenas uma oportunidade de você exercitar a plenitude da sua alma. A plenitude da sua alma, caríssimos. A plenitude. Se coloque à disposição efetivamente da espiritualidade com paz e leveza, sem barganhas, sem tomar lá da cá. Porque isso dá o peso da alma, dá um entristecimento. Os pensamentos ficam flutuantes. As dores do corpo, muitas vezes reverberada pelas dores da alma, da não aceitação do fluxo natural que é aquilo que se apresenta à sua vida. Acredita em Deus, acredita em todas as guianças, mas se revolta com todos os atos decisórios da sua travessia. Algo está estranho, caríssimos. É importante entrar em resignação e buscar o aprendizado. Qual o meu aprendizado diante disto? Por mais desafiador que seja, por mais dolorido que seja o ato que você esteja vivenciando agora, busque compreender ou pelo menos escutar o silêncio que traz os aprendizados. Por que você está nesta vida, desta forma, desse jeito? Talvez não seja essa a pergunta. Seja para quê? Para que isto tudo está acontecendo com você? Para quê? Qual o propósito? Para onde quer levar a você? O que quer mostrar efetivamente a você? Quais são os aprendizados? Quais são os enigmas que precisam ser revelados? Quais os enigmas? Porque consegues ajudar muito o outro e quando é para suas causas, você não consegue se ajudar. Consegue ajudar o outro, mas quando é para se ajudar, há uma dificuldade de compreensão e de aceitação desta autoajuda. Um processo de fuga, caríssimo. Processo de fuga. Fico no outro para desconectar completamente das minhas necessidades. E, consequentemente, sempre a espiritualidade do outro será muito melhor, será muito mais destacada, quando na realidade é um processo de fuga para que você cuide das suas habilidades mediúnicas importantíssimas para a sua evolução encarnatória. Caríssimos, bom ânimo. Aproveitem a grande escola que é o vivenciar neste planeta. Aproveitem, caríssimos. Baixem as armas, acabem as fronteiras, assim a música fala, diante da força da paz.
que cresça cada vez mais a força da paz, a força de você querer a paz, por mais desafiante que o outro coloque para você. Às vezes o outro convida você a comer tempestades, tufões, furacões, porque assim é o prato que a outra pessoa tem para oferecer para você, diante de um devaneio, diante de um desequilíbrio, de um adoecimento da alma. Preste atenção em quais pratos você vem comendo nos últimos dias, nos últimos 15 dias, 20 dias, não voltando antes. Preste atenção nessa transição tão desafiadora. As pessoas que você tem ficado aliado ou buscado aliados. Porque as pessoas fracas, em termos de moralidade, frágeis na moral, buscam aliados. Buscam pessoas para dizer que você está certo, mesmo você estando em condutas destoantes ao que deveria condizer com a sua caminhada espiritual. Mas os seres que estão superficiais na sua moralidade, com a sua fragilidade, com sua fraqueza moral, começam a buscar aliados. Se você magoou aquela pessoa, aquele que foi magoado começa a buscar aliados contra quem o magoou. E quem magoou começa a criar aliados contra quem foi magoado. Caríssimos, igual a um fronte de batalha, onde existem dois exércitos, um de frente para o outro. Quem vai sinalizar a bandeira branca primeiro? O mais sábio. O mais sábio. De prestar atenção que está tomando o caminho equivocado. Principalmente com a sua mochila, com tantos aprendizados espirituais. Compreende, caríssimo? Compreende, caríssima? Quem vai levantar, quem vai hastear a bandeira branca primeiro? Não espere que o outro, faça você. Faça a sua parte, não deixe que o seu egoísmo seja tão grande que você espere que o outro assim faça e se o outro assim não fizer. Você perdeu uma profunda oportunidade de vivenciar a plenitude da alma e o bem-estar do seu toar encarnatório. Esperando e deixando que a sua paz ficasse sempre com o outro. Sendo que o seu desequilíbrio poderia ser neutralizado diante da autovigilância. Caríssimos, o estado de prece. Quem vivencia o estado de prece, talvez no primeiro dia da autovigilância, o estado de prece dure apenas 1 hora. 1 hora você prestando atenção diante dos aprendizados, diante dos desafios que ali são postos. E nas outras horas você entra num fluxo ainda de descontrole, descompasso. No dia seguinte, você consegue passar 2 horas em estado de prece, prestando atenção. Isto é um aprendizado. Não vou deixar que a minha paz seja esgotada por esta pessoa ou por esta situação. Se o preto velho estivesse aqui ao meu lado, o que o preto velho diria? Faça desta forma. Então assim vou fazer. Se existisse um caboclo aqui, se existissem os guias, santos, arcanjos que eu confio e acredito, o que eles soprariam no meu ouvido? Reflitam sobre isso, caríssimos. Quando vocês estiverem em um labirinto sem saber exatamente o que fazer dentro de uma situação exaustiva, emocionalmente falando, se concentre por alguns instantes e faça essa pergunta. O que o preto velho diria para mim neste momento? Direita ou esquerda? O que o preto velho diria para que eu dobrasse? Se conecte com a sua essência, caríssimos. Deixarei essa semente inicial para que vocês prestem atenção quais as batalhas desnecessárias que vocês ainda estão em fronte, quais as guerras que você já declarou e que você insiste em prosperar com esta guerra. Aquietar-se, buscar seus direitos encarnatórios faz parte
Mas permanecer no estado de beligerância, eis o equívoco. Você pode sim buscar os seus direitos encarnatórios, não? Mas permanecer em estado de guerrilha, adoecendo a sua alma, contaminando todas as fases posteriores da sua vida, é uma escolha, caríssimos. Uma escolha. Busque o caminho mais fluido, mais leve. Transforme o conflito com quem quer que seja em um profundo aprendizado. O que você precisa cuidar mais diante daquilo que aconteceu para que não ocorra novamente? O que você precisa cuidar? Se você tem uma discussão dentro da sua casa com o seu filho, o que você precisa cuidar mais para que aquela discussão e aquele assunto não crie ervas daninhas capazes de danificar toda uma relação respeitosa? Se você entra em uma discussão com o seu companheiro ou com a sua companheira, diante de desrespeitos muitas vezes verbais, ofensas, violências por meio de palavras, o que você precisa cuidar de você para que aquela situação não se repita mais diante daquele amadurecimento que aquele momento está te convidando? Percebem, caríssimos? Aquele momento está te convidando a amadurecer algo. E às vezes a venda do egoísmo, porque você quer que o outro te peça desculpas dentro do seu egoísmo, porque para você, você está certo ou certa na situação e jamais quer admitir que o outro esteja também com a razão. Porque se há conflito, os dois estão equivocados. Porque se assim não houvesse o equívoco, não entraria no conflito. Se já chegou num patamar de conflito, algum equívoco de autopercepção, de autoanálise, de autoajuda espiritual, física, foi falha naquele momento, foi falha. Quando chega num momento de batalhas, os dois se equivocaram. E o que precisa, caríssimos? Dialogar. Quantas pessoas têm a verdade moral em sentar e conversar? Quantas pessoas vivenciam o status de adulto sendo adulto e não sendo crianças? Como vocês falam que recebe muito carinho? Mimada. Carinho exagerado, não é? Exagerado. Criança mimo. Oh. Caríssimos, não sejam adultos mimados, que ressoam as crianças mimadas. Amadureçam, caríssimos, amadureçam. Transformem as suas feridas em nobres cicatrizes. Aos nobres guerreiros, nobres cicatrizes. E aquelas cicatrizes são status de vivenciar algo transformador diante da evolução natural. Mas, na contramão deste aprendizado, você pode transformar as feridas em cicatrizes para se revoltar cada vez mais. As cicatrizes espelham mais revolta. Percebem a contramão das atitudes? Caríssimos, caríssimos. Bom ânimo. Ânimo na caminhada. Estado de prece, caríssimos. Vivenciem um estado de prece. Importantíssimos, caríssimos. Importantíssimo. Assim sejam.